Olá, pessoal. Eu sou a Solange Mello. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou técnica em gestão, atuo com o processo de desenvolvimento humano, dentre outras atividades, na Superintendência de Empreendimentos Metropolitanos e Baixada Santista. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre feedback, mas em uma abordagem um pouco diferente do que se costuma ver e ouvir por aí. Nós vamos falar sobre o receber feedback e como que a gente pode aproveitá-lo da melhor maneira. Eu vou começar compartilhando com vocês a minha fonte de pesquisa, que foi um livro produzido com base em um levantamento feito pelo pessoal da Harvard Negotiation Project. Nesse levantamento, feito em várias organizações, foi, foi questionado, né, nas empresas o que as pessoas consideravam como conversas difíceis. E o feedback, o tema feedback, ele foi um dos mais citados quando se perguntou isso, né? E aí a gente começa a entender porque o feedback ele é a pedra no sapato de muitos líderes, né? E talvez a chave de tudo isso não esteja em aprender a dar o feedback, que é a maioria dos conteúdos que a gente encontra por aí, mas sim em aprender também a receber o feedback. Bom, esse trabalho vai ser apresentado para vocês em alguns blocos. E vamos começar aqui explanando um pouco do porquê. Por que o feedback é algo que é considerado assim como uma conversa difícil, né? Então, se a gente for expandir o cenário, nós vamos notar que o feedback ele é algo que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Inclusive, começando lá na infância, quando a gente recebe ali, por exemplo, aquele feedback do professor nas lições, nas avaliações. Na nossa vida amorosa, em como aquele pedido de namoro, de casamento foi aceito ou não, né, pelo parceiro. Aqueles conselhos que a gente recebe no dia a dia, né, exemplificando aqui aqueles conselhos dos nossos pais, sogros, sobre como a gente cria os nossos filhos. Também aquelas conversas que a gente tem ali durante o relacionamento, as DRs, nada mais são do que feedbacks, né? Que um tá dando para o outro o tempo todo. A gente não considera assim muitas vezes, mas se a gente for avaliar de uma forma mais prática, é sim. E, se a gente, ampliando o cenário, a gente consegue perceber o quê? Que em todos esses casos, o receber feedback, ele tem uma resposta de natureza emocional, não é racional. Não. Na grande maioria das vezes, a gente recebe com pura emoção. Então, como que a gente, se é algo tão emocional, como que a gente vai racionalizar e transformar isso num aprendizado, né? Então, assim, pensando nessa dificuldade, eu trago para vocês também uma pesquisa também que foi feita em várias empresas e identificaram ali um tipo de profissional específico, que é a minoria, é claro. Quando eu explicar, vocês vão perceber. É aquele tipo de profissional que pede feedback negativo. Sim, gente, existem pessoas que vão ativamente lá até os seus líderes e perguntam o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso fazer para melhorar. São poucas, mas existem. E na análise final dessa pesquisa, essas eram as pessoas mais satisfeitas, mais bem avaliadas, que se adaptavam melhor das situações e
em mudanças que aconteciam. Então, a gente pode tirar de lição o quê? Que esse resultado, ele tem um fundamento. Essas pessoas que iam ali por livre e espontânea vontade pedir um feedback negativo, elas eram pessoas mais abertas também para aprender com esses erros. E que não procuravam só elogios, mas em saber como elas poderiam melhorar. Então, esse era um diferencial dessas pessoas que com certeza traria ali um aprendizado, um crescimento também maior para elas. Bom, eu convido vocês a pensarem um pouco sobre alguma sugestão, algum conselho que você recebeu e de cara já falou, olha, não aceito, não quero para mim. Por que que você rejeitou, né? Por que que você não aceitou? Se a gente for parar para pensar, isso acontece muitas vezes, é claro, na nossa vida e pode ser por vários motivos diferentes. Mas a gente pode elencar aqui quais são os principais motivos pelos quais a gente recusa de cara algo que a gente recebe assim. Ou, primeiramente, porque a gente não perguntou, não perguntei, não solicitei, não tenho interesse em saber, não quero. Ou porque vem de alguém em quem a gente não confia. Ou até mesmo porque você ouviu e tudo mais, mas não acho que é certo, não me cabe, não vou aceitar, né? E a questão aqui não é aceitar ou não aceitar, né? Mas é por que às vezes a gente rejeita tão rápido, sem fazer essa reflexão, sem fazer autocrítica, né? Dentro dos feedbacks que a gente recebe e ignora, pode ter ali 10% que seja, que pode ser exatamente o que a gente precisa para crescer. Então, assim, o que eu faço agora? Todos os feedbacks que eu receber, eu vou aceitar sem pensar, não. A gente precisa, de fato, filtrar, até porque muita coisa que a gente recebe ou o excesso, né, de opiniões na nossa vida pode acabar minando o nosso senso de identidade. E é como eu falei, de repente não recusar tão depressa, mas é claro, sempre filtrar, sempre refletir sobre e, se lhe couber, em parte ou total, acatar. Se não, dispensar realmente. Bom, entrando um pouco mais nessa parte emocional do feedback, a gente pode citar aqui três principais reações ou gatilhos mentais que são desencadeados por ele, tá? Então, primeiro são os gatilhos da verdade, ou seja, é aquele desafio que a gente tem de se enxergar ali com a precisão necessária para saber, para julgar, então, se aquele feedback se aplica ou não a gente. Então, é um exercício realmente de autoconhecimento desafiador que é preciso ser feito ali sempre que a gente recebe algum feedback. Tem também os gatilhos de relacionamento, que tá ligado a como a gente enxerga aquela pessoa que está dando feedback. E aí também é um grande desafio separar, fazer essa separação para avaliar, né? Separar a pessoa que está passando a mensagem da mensagem em si, e aí sim fazer uma avaliação mais racional daquilo que a gente está recebendo. E tem os gatilhos de identidade, né? Que estão ligados à nossa história de vida, às nossas crenças, às nossas vivências. Exemplificando aqui um pouquinho sobre gatilhos de identidade, vou trazer para vocês a questão de como a maioria dos atletas de alta performance reagem ali no pódio, quando vão receber ali sua premiação, sua medalha, né? Então, é claro que a gente vai notar uma satisfação muito maior naqueles que recebem medalha de ouro, aqueles que recebem o primeiro lugar, chegam em primeiro lugar numa competição. Mas quem são os segundos mais satisfeitos, né, nessa situação?
São aqueles que recebem a medalha de bronze. A medalha de bronze, sim. Geralmente, aqueles que recebem a medalha de prata têm ali alguma dificuldade de se sentir feliz e satisfeito por isso, porque sempre pensam em quão perto chegaram de receber a medalha de ouro e não receberam. Pensam mais naquilo que perderam. Já aquelas pessoas, os atletas ali que recebem o bronze, demonstram uma satisfação maior, porque pensam que chegaram, por um fio, mas chegaram no pódio, né? Receberam ali o símbolo do seu esforço, né? E pensam mais nessa parte positiva do que eles estão recebendo do que no que deixaram de receber. Então é interessante a gente observar por esse ponto de vista o quanto que os gatilhos de identidade eles têm esse poder aí sobre a gente, né? Uma outra forma de explicar as diferentes reações que as pessoas têm diante de um mesmo feedback é entendendo onde está ali o ponto de ajuste dessa pessoa na linha de base dela. Então, assim, todos nós temos uma linha de base e um ponto de ajuste que é considerado aquele grau básico de contentamento ou felicidade. E acontecimentos individuais podem nos elevar desse ponto, como podem também nos derrubar dele. E a nossa tendência qual é? Voltar a gravitar em torno desse ponto de ajuste. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma pessoa cujo ponto de ajuste dela nessa linha de base é de 1 a 10 é 9, a gente vai notar o quê? Qual o diferencial dessa pessoa? Uma pessoa otimista, resiliente, difícil de derrubar, de desanimar. Enquanto que uma pessoa que tem ali seu ponto de ajuste entre 2 e 3, nessa linha de base de 1 a 10, a gente vai notar que é uma pessoa mais descontente com tudo, mais pessimista. E mesmo o feedback positivo, para quem está aqui no 2 ou no 3, não vai surtir aquele efeito desejado, ou seja, não vai dar o impulso necessário para que ela fique, né, receba aquilo e fique por mais tempo contente, satisfeita. Não. A partir do momento que a pessoa está ali no 2 ou no 3, mesmo recebendo um feedback positivo, rapidamente ela vai voltar a gravitar ali e vai voltar a expressar aquele descontentamento. Então, o importante o que é? A gente buscar um ponto de equilíbrio. Reconhecer, entender, reconhecer qual que é o nosso ponto de ajuste aqui nessa linha de base e procurar elevá-lo. Para quê? Para a gente aprender a lidar melhor com as coisas que a gente recebe, com os feedbacks que a gente recebe e com isso, né, aprender e crescer com eles. Bom, pessoal, nós já estamos chegando aqui no fim da apresentação. E qualquer que seja a reação que isso tudo que foi passado aqui tenha desencadeado em você, há uma verdade, tá, no cerne de tudo isso. E essa verdade é que o feedback ele realmente fica na junção de duas necessidades humanas essenciais. Porque, por um lado, a gente tem interesse em aprender e crescer, a gente quer muito aprender e crescer. Mas, por outro lado, a gente também tem a necessidade de ser aceito, de ser respeitado e amado do jeito que a gente é agora. O próprio feedback ele sugere que como estamos agora talvez não seja o melhor, talvez não seja ok, mas as pessoas ao seu redor estão esperando um pouquinho mais de você, né? Querem algo mais de você. E isso em si já causa aí, já desencadeia aí alguma reação emocional. Mesmo sendo estimulante, o feedback ele pode ser doloroso para a pessoa. Mas em muitas situações da vida, o aprendizado ele vem com dor. Seria bom se não fosse assim, né? Seria bom se toda forma de aprendizado fosse leve, tranquila. Mas isso não é possível mesmo.
Então, cabe a nós entender e administrar essa dor da melhor maneira possível, enriquecer os nossos relacionamentos, ouvir mais, converter tudo que chega para a gente como obstáculo em aprendizado e crescimento. Essa foi a intenção ao passar esse conteúdo hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco até esse momento. E em caso de dúvidas, podem me procurar também.